Bom, pessoal, vamos resolver essa questãozinha que é da FGV, que fala assim, ó, a média das alturas dos 6 jogadores em quadra de um time de vôlei é 1,92. Após substituir 3 jogadores por outros, a média das alturas passou para 1,90. Nessas condições, a média em metros das alturas dos jogadores que saíram supera a dos que entraram em quantos metros? Vamos lá. Antes de eu resolver essa questão, eu quero puxar uma ideia aqui, só para vocês entenderem a lógica que eu vou fazer. Vamos supor que eu tenho aqui um grupo com 4 pessoas e a média de idade desse grupo aqui seja de 15 anos, por exemplo. E eu tenho outro grupo aqui com 3 pessoas, cuja média de idade desse grupo seja 10 anos. Como que eu faço para descobrir a média de idade desse grupo ao todo, dessa galera inteira aqui? Eu posso fazer uma média ponderada entre 15 e 10, atribuindo peso 4 para 15, porque eu tenho 4 pessoas, e peso 3 para 10, porque eu tenho 3 pessoas. Então, ficaria uma coisa assim, 15 vezes 4, mais 10 vezes 3, dividido pela soma dos pesos. Seria 4 mais 3, que dá 7. Ou então pensar que são 7 pessoas aqui dentro, né? Então, a média a gente divide pela quantidade, dividido por 7. Resolve essa continha, você vai achar a média para esse grupo ao todo. Nós vamos usar uma ideia parecida com essa para resolver esse problema. No início, eu tinha 6 jogadores titulares. Eu vou representar cada um por uma bolinha dessa aqui, ó. 4, 5, 6. Como a média desse time titular era 1,92, eu posso imaginar que cada um desses jogadores aqui media 1,92. Então, tem 1,92 para cada um. Sempre que você tiver a média, você pode imaginar que é como se cada jogador tivesse aquela média, beleza? Então, eu coloquei 1,92 para cada. Desses 6 jogadores, 3 vão deixar o jogo. Então, esses aqui vão ser os jogadores que saíram, tá? Esses aqui foram substituídos. Esses aqui, então, são os que saíram. E vamos calcular a média para eles? Não precisa nem calcular, né? Se cada um tem 1,92, a média desses 3 aqui é exatamente 1,92. Então, eu vou deixar isso aqui indicado e daqui a pouco a gente vai precisar disso, tá? Porque a gente quer comparar essa média com a média da galera que entrou. Então, os que saíram, média 1,92 para ele. Os que entraram no lugar deles, vou representar aqui com essa bolinha cor-de-rosa, eu vou chamar a altura de cada um deles aqui de M. Lembrando que esse M ele vai ser a média desses 3, tá? Então, estou considerando que os 3 têm a mesma medida, têm o mesmo tamanho. E esse tamanho é exatamente igual à média dos 3, certo? Qual informação que eu tenho? Eu tenho informação que esse time, depois da substituição, a média foi para 1,90. Ou seja, a média dessa galera inteira aqui, ela foi para 1,90. Então, como é que eu vou resolver essa conta? Eu vou fazer uma média ponderada entre 1,92 e M, de tal forma que a média entre eles vai dar 1,90. Primeira coisa, por que eu estou fazendo ponderada? Pelo mesmo caso de cá, ó. Tá? Quando eu tinha 4 pessoas em um grupo e 3 do outro, eu tinha que ponderar por essa quantidade. Eu precisava fazer ponderada nesse exemplo nosso? Não precisava. Por quê? Porque eu tenho 3 pessoas de 92 e 3 pessoas de M. A quantidade é a mesma. Então não tem por que eu atribuir pesos diferentes para 1,92 e para M. Eu podia fazer a média normal. Mas eu vou montar a estrutura como se fosse ponderada, porque se tivesse quantidades diferentes aqui, você ia ter que ponderar pelo peso, certo? Mas não precisava montar nesse caso porque as quantidades são iguais. Então aqui nós vamos ter que 3 vezes 1,92 mais 3 vezes M dividido pela soma dos pesos, ou então dividido pela quantidade de pessoas ali, que são 6 pessoas. Isso daqui vai dar 1,90. Certo? Resolvendo a continha, 3 vezes 1,92 vai dar 5,76. Mais 3M é igual, passo 6 multiplicando, 6 vezes 1,90 vai dar 11,40. Passo 5,76 para o outro lado, subtraindo. Isso daqui vai dar 3M igual a 5,64. Passo 3 dividindo. Nosso M, então, 5,64 dividido por 3 vai dar 1,88. Repara que esse M aqui é a média da galera que entrou, tá? Que a gente chamou aqui lá no início, aqui na cor de rosa. Perguntando em quanto que os que saíram é maior do que os que entraram.
de 1,92 para 1,88, que está dando uma diferença de 0,04. Beleza? Esse é um jeito de fazer, tá? Vou mostrar outro jeito de fazer. Vou desmanchar aqui. Outro jeito seria o seguinte. A gente já entendeu que nós temos 6 jogadores titulares, né? Cada um com 1,92, porque a média inicial era 1,92. Então vamos colocar mais uma vez aqui. 1,92 para cada um. Pronto. E depois vão entrar outros 3 jogadores que eu vou representar aqui. Vou representar em cor de rosa aqui. São os jogadores que entraram. Beleza? Eu vou colocar um gráfico aqui que eu acho que vai deixar mais claro o que eu estou querendo passar para vocês. Esse gráfico aqui, ele vai estar representando a situação após a substituição, tá? Após a substituição. O que nós vamos ter após a substituição? Nós vamos ter 3 jogadores que vão continuar, desses titulares, né, que vão ter 1,92. Vou representar aqui por essas 3 bolinhas. E depois que teve a substituição, a média passou para 1,90. Então, vou representar a média aqui por essa linha verde. E entraram 3 jogadores, né, que são esses 3 aqui em cor de rosa. Primeira coisa, onde que esses 3 jogadores podem entrar? A gente vai colocar eles embaixo da média. Por quê? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, gente. O desvio, a soma dos desvios sempre dá 0. O que é o desvio? O desvio é essa diferença aqui que eu estou representando na cor azul. Ó. Lembra que a soma dos desvios sempre dá 0? Então aqui eu já coloquei 3 dados. Eu tenho que colocar mais 3. O primeiro aqui que entrou, eu vou colocar ele aqui embaixo, de tal forma que o desvio dele cancele com o desvio daqui de cima. O outro cara que entrou, eu vou colocar ele aqui também, de tal forma que o desvio dele cancele com o desvio lá de cima. E o terceiro dado eu vou colocar aqui, de tal forma que o desvio dele cancele com o outro lá de cima. Aqui ficou bacana porque eram 3 e 3, então dá pra gente colocar dessa forma, né? De forma que um cancele o outro. Não tem problema nenhum. Então, se eu estou colocando aqui para um desvio cancelar o outro, quanto que vai ter que ser a altura dessa galera? Se esses aqui eles estão 0,2 acima, desculpa, 0,02 acima da média, essa galera tem que estar 0,02 abaixo da média, ou seja, tem que estar no 1,88. Então, veja bem, os que saíram, esses aqui, eles tinham média 1,92. Os que entraram, esses aqui, eles têm média 1,88, para que o desvio cancele um com o outro aqui dos que ficaram. Está dando aqui, então, uma diferença, mais uma vez, de 0,04. Essa aqui é uma forma de pensar mais relacionada com a soma dos desvios ter que dar 0. Tá certo? Um detalhe, aqui como eram 3 e 3, né, 3 que entraram e 3 que ficaram, eu podia colocar um cancelando o outro, um desvio cancelando o outro. Mas se fosse, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui do lado, vamos supor, isso aqui não tem nada a ver com exercício mais não, tá? Vamos supor que eu tenho essa situação aqui, ó. Vamos supor que eu tenha 3 dados aqui. Por exemplo, minha média está aqui. E ao invés de entrar 3 jogadores, igual foi esse caso, vamos supor que vai entrar só um jogador. Onde que ele vai ficar esse 1? Ora, a média aqui, ó, a média não, desculpa, o desvio desse cara deu um quadradinho, outro quadradinho, outro quadradinho. Uma aresta ali, melhor dizendo, né, do quadradinho. Então deu 1, 2, 3 aqui desvios. O cara que entrasse, se por acaso fosse entrar só um, ele tinha que estar aqui, por exemplo, nessa posição.
Porque a soma dos desvios tem que dar 0. Então aqui eu tenho 3 tracinhos para o desvio acima da média. Aqui eu tenho 3 tracinhos para o desvio abaixo da média. Então um cara só, o desvio dele tem que conseguir cancelar com os 3 aqui de cima. Como aqui eram 3 e 3, aí eu já coloquei um cancelando o outro, que é bem mais fácil. Tá? Mas se por acaso fosse só um, você tinha que colocar ele nessa posição. 3 unidades abaixo, para que ele sozinho consiga cancelar os 3 aqui de cima. Beleza? Vamos fazer de outra forma? Mais uma maneira aqui, que talvez alguém possa ter pensado nessa outra maneira também. É o seguinte. Tinha lá 6 jogadores titulares, então vamos colocar assim. A mais B mais C mais D mais E mais F sobre 6. Os titulares aqui, essa média estava dando 1,92. Correto? Então, multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter que a soma das alturas dos titulares, A mais B mais C mais D mais E mais F, vai dar 6 vezes 1,92, vai dar 48, 11,52. Beleza. Aí teve a substituição. Então, eu vou colocar que o D, o E e o F foram substituídos, tá? Então, o A mais B mais C vão continuar no jogo. No lugar do D, do E e do F, entraram G, H e I. Isso daqui, dividido por 6 mais uma vez, vai dar o quê? A nova média agora é 1,90. Multiplicando cruzado aqui, nós temos A mais B mais C mais G mais H mais I é igual a 6 vezes 1,90 vai dar 11,40. Escrevi só de outra cor aqui. Beleza. Olha essas duas equações aqui que nós chegamos nelas. O que eu vou fazer com uma em relação à outra? Eu vou subtrair uma equação da outra. Olha o que vai acontecer. O A vai cortar com A, o B corta com B, o C corta com C. O que vai sobrar? D mais E mais F menos G mais H mais I. Isso daqui é igual a quanto? 0,12. Daqui para frente, você pode ter vários raciocínios. Então, eu vou fazer um deles aqui que eu acho que seria o direto, né? O que a gente está querendo. A gente quer saber não é a diferença entre as médias, entre os que saíram e os que entraram. Vou pegar essa equação que a gente chegou e vou dividir ela toda por 3. Dividir tudo por 3. Olha o que vai acontecer. Essa primeira parcela, D mais E mais F sobre 3, eu estou somando e dividindo pela quantidade. O que isso aqui representa? Isso daqui é a média dos jogadores que saíram do jogo. Menos G mais H mais I dividido por 3. A soma dos que entraram dividido por 3. O que é isso? Isso daqui é a média dos jogadores que entraram no jogo. Esse resultado aqui está dando o quê? 0,12 dividido por 3 vai dar 0,04. Isso aqui é exatamente o que a questão está querendo. Ele está querendo saber a média, a diferença entre a média dos jogadores que saíram e dos jogadores que entraram. Dá exatamente 0,04, letra B. Acabou a questão. Beleza? Se ainda tiver ficado alguma dúvida, não deixa de comentar, pelo amor de Deus. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.